Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, fechamos os nossos olhos e buscamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. Agradecendo pelo dia de hoje, pela saúde de cada um de nós e dos nossos familiares, agradecendo pelo nosso trabalho, pela oportunidade diária que Deus coloca na nossa vida, de darmos o nosso melhor na atividade em que cada um de nós tem como atribuição. Agradecemos, Senhor, pelo fato de estarmos aqui essa noite, por essa grande oportunidade de virmos buscar o nosso alimento espiritual, o remédio para todas as nossas doenças, tanto do nosso corpo físico quanto do nosso espírito. E assim, também já recomendamos os nossos irmãos que não puderam se fazer presentes. Aqueles que, no momento, lembramos que estão passando por dificuldades. Também lembramos daqueles que estão bem, que estão em seus momentos bem, mas que nesses momentos se esquecem de vigiar, de fazer suas orações. Recomendamos, Senhor, os nossos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas, muitos acamados, outros passando por momentos de fase terminal. Que as caravanas dos trabalhadores da saúde no mundo espiritual possam acolher esses irmãos, lhes dando o entendimento necessário e o alívio para as suas dores. Recomendamos todas as pessoas que estão sem rumo nesse momento, que estão vivendo um dia após o outro, sem fé, sem crença. Que Deus, nosso Pai, possa colocar uma sementinha no coração de cada um desses irmãos. Recomendamos os nossos irmãos desencarnados, os que se encontram aqui conosco e que também, assim como nós, vieram buscar um tratamento adequado. Que eles sejam todos bem-vindos. E também os irmãos desencarnados que têm o nome no livro sobre a nossa mesa. E todos aqueles que nos lembramos nesse momento, nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, e também os irmãos que não recebem nenhum tipo de oração, que nós possamos, à noite, quando estamos em nossa casa, lembrar desses irmãos esquecidos e direcionar uma prece bem sentida para eles. Nós agradecemos a cada um dos nossos mentores aqui presentes, ao mentor da nossa casa, nosso irmão André Luiz. Em nome dele, agradecemos a toda a equipe espiritual que atua e trabalha na nossa Casa Espírita André Luiz. Pedimos a intuição e a inspiração necessária para a nossa irmã Maria Sauri, para a exposição doutrinária dessa noite. E assim, agradecidos, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária de hoje. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixes entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Palavra do Senhor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O tema que nós vamos falar hoje é sobre o controle das nossas emoções, das emoções em nossas vidas. As emoções surgiram no processo evolutivo nosso, quando Deus criou o homem simples e ignorante, sem o bem e sem o mal. Esse homem primitivo aqui da Terra. Mas com a vinda de seres espirituais encarnados em outros orbes, mais evoluídos, mas que foram degradados, expulsos desse orbe por mau comportamento, por ter sempre buscar contrariar as leis divinas, provocando desordem, guerras. Então, quando desencarnaram, um desencarne coletivo através de guerras, eles tiveram um período, como todos nós, quando nós desencarnar, vamos estar acima da crosta terrestre, numa atmosfera etérea acima da crosta terrestre. E lá ficam aguardando os espíritos por um período mais ou menos longo, até reencarnar novamente, receber um novo corpo aqui na Terra. Uma mulher ficará grávida e vai gerar esse corpo para aquele espírito designado. Então, esses irmãos, os outros orbes, também vieram para se adaptar nessa colônia espiritual acima da crosta da Terra. E reencarnariam, então, em corpos de mulheres primitivas, de casais primitivos, simples, ignorantes, sem o bem e sem o mal. Nenhuma noção. Não tinham karma. Nada que pudesse dizer um erro e tem que acertar e tem que reparar. Mas os que iam reencarnar de outros orbes, sim, já vinham com experiências, conhecimento, sabedoria e karmas, porque já tinham cometido erros, foram desobedientes a Deus. E assim, nessa miscigenação de almas, filhos de casais primitivos, iniciou então a emoção. As emoções, elas fazem parte do processo evolutivo das pessoas. E elas são de muita importância, é uma grande aliada nossa para a nossa evolução, que pode, oscilando para mais ou para menos, cometer erros, como também se aprimorar e evoluir. E isso só vai conquistar essas virtudes através do conhecimento, do esforço, da análise de si mesmo.
porque nós somos seres em eterna transformação. O mundo e a vida pedem que sejamos adaptáveis, nós devemos nos adaptar. Essa é a lei que rege nossa existência. Então, quando um serzinho nasce, alguns meses depois, ele já vai mostrando as garrinhas deles, né? Ímpeto de teimosia, desde bebezinho ainda, antes de caminhar. Ou um ser maleável, dócil, sempre em acordo. Então, assim, esse ser, ele já tem implantado nele a emoção de outras existências e ele vai demonstrando esses indícios emocionais já desde a tenra idade. Então, quando ele sente que uma coisa não está correta, ou ele percebe que já pode ludibriar sua mãe, ele já manifesta pequenas reinas. E a mãe, que o acalenta, socorre e faz suas vontades. Então ele já expressa a emoçãozinha dele, desde pequenininho. E os pais, como missão, têm de moldar, além de eles terem a emoção deles mesmos, eles têm que moldar agora esse pequeno ser que não se sabe a natureza, porque o pai e a mãe forneceram o elemento material que é o corpo. Mas o espírito não se sabe de onde que procedeu, quais as experiências que já teve, para ganhar essa oportunidade. As relações das emoções que podem trazer para nós perigo, se não controlado, né? E também um incentivo para a vida. Por isso ela é responsável pela nossa evolução. Ela provoca reações rápidas de defesa e emoção. Reações rápidas. Aconteceu uma coisa repentinamente, você nem pensa, você age, né? Age. É o ímpeto. E tu age certo. Por isso que Jesus diz: amai-vos e vereis a terra em breve transformada em um paraíso, onde as almas dos justos irão ou virão repousar. Mas isso vai milênios, milênios e milênios para acontecer. Que parece até que o ser humano está cada vez mais rebelde, sabe que está prejudicando e continua prejudicando. Então, tem que desenvolver esses responsáveis por esse ser, o amor, esse sentimento de compartilhar, de sentir pena, de sentir vontade de ajudar, de parar de buscar problemas aonde não tem, de cometer exagero em cima de um fato que nem é tão grave. Então, o nosso pensamento ajuda a nós controlar essa emoção.
Elas interferem em nossas vidas, sim, de diversas formas, na tomada das nossas decisões diariamente. Às vezes são decisões mais sérias e às vezes são decisões fortuitas. Na nossa aprendizagem, na nossa memória, na nossa saúde e no nosso comportamento. As emoções interferem sempre, para mais ou para menos. Ela ativa o nosso sistema nervoso autônomo, que pode levar até a alterações físicas, como a sudorese. Nós ficamos nervosos e começamos a suar. Tipo assim, tu tá esperando uma notícia e tu começa a suar. Na tomada de decisões, né? Então, isso acontece também, uma certa tensão muscular. Nós ficamos tensos. Não sei o que vai ser daqui uns minutos, ou daqui uns dias. Aumenta a nossa frequência cardíaca. Experiência que todos nós já tivemos e vivemos. Daí o coração parece que vai sair pela boca. A gente sempre espera o pior e nem foi tanto. Então, é a emoção responsável pelas nossas tensões, nossa modificação do nosso sistema nervoso, né, que altera a frequência cardíaca, nos dá até suei frio, né? Me deu um frio na barriga, né? Quando dá, levei um susto, vou me dar um frio na barriga. Por isso é muito importante, ao longo das nossas vidas, nós saber lidar com ela, e precisamos nos autoconhecer. Desenvolver o autoconhecimento. Mas eu não sei quem eu sou. Então, tem momentos que tu pode refletir. Bah, mas eu estou decepcionada comigo. Eu não sabia que eu podia chegar nesse ponto. Que vergonha. É uma análise, autoconhecimento, tudo é válido. Todas as experiências são válidas. Bah, mas eu não sabia que eu tinha essa capacidade e eu consegui fazer. O equilíbrio emocional também, não podemos sair das tamancas a qualquer hora, né? E voar para cima. Tem que ter um certo equilíbrio. A inteligência emocional, eu paro, penso, não convém. Vou ter que me controlar. Então, isso nos leva a analisar constantemente nossos pensamentos. Porque nós paramos de pensar muito poucas vezes. Normalmente, nós continuamos sempre aquilo sem ininterruptamente pensando. E eles também controlam nossas emoções. Não, eu não posso agir assim. Porque as emoções podem afetar a nossa mente, as nossas ações e o nosso corpo. Nós podemos até contrair enfermidades, quando ela não for controlada e for persistente de uma forma negativa. Eu posso sim contrair até enfermidades. Dores no corpo, não sei de onde vem, vou consultar, não tem nada.
É alguma coisa que tá por aí, né? Que eu vou ter que buscar auxílio. Por isso que a doutrina tem como antídoto o Evangelho. Pequenas doses. Curtinha, deu o sentido, encerrou o sentido, para. Faz uma prece do Pai Nosso ou uma prece espontânea. Me dai força, meu Deus, me ajuda a sair dessa. Me dá uma direção. Não precisa ser sempre o Pai Nosso, mas uma prece espontânea do coração. E elas nos influenciam também, as emoções, na capacidade que nós podemos demonstrar em lidar com os nossos estresses. Ai, essa semana está uma semana conturbada, cheia de compromissos, cheia de problemas. Daí tu fica tenso, lidar com esses estresses. O Vantin, uns anos atrás, ele sempre dizia: para que sofrer antes do tempo? A gente já começa a sofrer antes, na expectativa, né? Aprender, resolver, controlar também resolver nossos conflitos. Ah, agora eu estou no meio do enrascado. Dê tempo ao tempo, faça pequenas leituras do Evangelho, ou quem não tem o Evangelho, pode recorrer a qualquer livro de oração. Abra ali um trechinho, leia ele, já ajuda. E só em você pensar que tu quer dar a volta, que tu quer resolver, que tu tem que resolver, já vai ser meio caminho andado. Nas nossas relações interpessoais positivas, manter o equilíbrio emocional, que nem sempre a gente mantém, depois a gente fica com vergonha de tomar aquela atitude, se desequilibrar. Na psicologia, as emoções humanas podem ser classificadas entre primárias e secundárias, que a Viviane, na segunda passada, ela comentou, e ela levou mais para o campo, assim, da biologia, científico, né, para nós entender também um pouco do corpo humano, né, das reações que podem acontecer no nosso organismo, no nosso cérebro. Então, as primárias é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a surpresa, o nojo, exemplos assim. Então, são reações que nós temos. E todos nós, os seres humanos, vão experimentar essas emoções, as primárias. Nas secundárias variam de pessoa para pessoa, porque, claro, vai variar do temperamento da pessoa. Ela é mais calma, ela é mais explosiva, ela é que não leva desaforo para casa, ou ela deixa para lá, né? Que é o fleumático, e o fleumático diz, deixa para lá, não esquenta, né? Então, deixa para lá. Na verdade, já não tem um só temperamento puro, tem um predominante. Então, a secundária seria o ciúme, o orgulho, a vergonha, a admiração, a culpa, que foi colocado pela Viviane segunda-feira. E essas são formas amplas de nós interagir com o mundo e demonstrar o que nós estamos sentindo. Você vê que hoje é quarta, segunda-feira, estamos falando sobre emoção. Espero que quem compareceu leve um pouquinho de ensinamento para refletir. É minha emoção agora que está em jogo, né? Então, todos os dias nós estamos com ela, é nossa aliada, nossa companheira. Pode nos ajudar, pode nos prejudicar. Como que elas nascem? Como que elas nascem? Falei antes que junto com o ser humano, mas não com aquele primitivo que
surgiu aqui da própria Terra, a evolução dos animais até chegar à espécie humana, e criado simples e ignorante, mas com a vinda dos que nasceram como filhos nesses casais e agora eles vão contribuir, tomando liderança, porque eles têm experiência. Os filhos diferentes, que vão se superando por si próprios. Então fala assim, que nasceu das experiências passadas. Quando nós viemos com o nosso pacote, já a nossa mochilinha para reencarnar, nós já trazemos, agora tivemos outras existências, né? Agora nós já viemos com um pacote. São as experiências passadas. A tendência do serzinho que vai demonstrando, passar dos meses, né? Dos anos, vai demonstrando quem ele é. A gente sempre dizia assim, a gente está criando e não sabe o que está criando. Quando nós tínhamos 3 filhos em casa, ainda pequeno, a gente falava, a gente está criando e não sabe o que está criando. E também o nosso ambiente atual. Qual é o ambiente que eu estou vivendo atualmente? Nós podemos fazer uma avaliação, quem já viveu em outra cidade, em outros ambientes, com outras pessoas, como que eu era. Eu posso ter melhorado ou piorado. Porque se o ambiente é mais sofisticado, mais civilizado, aprimorado, eu posso ser essa pessoa com mais estilo. Mas se eu voltar para um ambiente muito, muito simples, eu posso me adaptar naquele ambiente também. E daí eu vou evoluir o ambiente atual. E também ela se manifesta através da interpretação dos acontecimentos. Quantos acontecimentos já viveu? E diariamente pode surgir novos. E como é que eu interpreto esses acontecimentos? Pode ser com outras pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, uma notícia, qualquer coisa. Como é que eu me comporto? Como é que eu interpreto? Eu acho assim, nossa, que pena, né? Que foi acontecer isso. Ou senão eu digo assim, também só podia. Vindo de onde vem, olha ali a minha emoção. E eu já vou tecendo meu julgamento, interpretando os acontecimentos. Quem explica isso é a psicóloga Natália Hort. Do ponto de vista biológico, entra na área que a Viviane comentou, gerada por parte do cérebro, como as amígdalas, que para mim foi uma surpresa, que também firma também, e o hipocampo, que processa as informações sensorial. Daí tu vai pensar assim, o que tem a ver as amígdalas, né? Não, como é que fica quem tira, extrai as amígdalas? Por culpa de infecção que desde a infância tem. Chega lá pelas tantas, extrair. Mas daí fica as amígdalas do perispírito. No tempo biológico pode sofrer, sim, uma pequena alteração, mas tem as amígdalas do perispírito. Porque se eu extrair um rim porque está doente e o outro não, eu fico com os 2 rins, um biológico, físico, e os 2 do perispírito. Aquele fica lá. Você veja assim, tinha uma senhorinha que ela era diabética e um dia foi buscar um feixe de lenha e derrubou um pau no chão
e a ferpa daquele pau de lenha espetou o dedão dela. E infeccionou, e necrosou, amputaram o dedo, não adiantou, foi para o pé, necrosou o pé, amputaram a perna, e ela sentia dor no dedo do pé. Não tinha mais nem a perna. Se queixava de dor no dedo do pé, por conta da questão agora do sistema nervoso, né, que manda para lá, e, o biológico, né, e do perispírito, porque ele não é decepado, ele não é amputado, não é extraído, então ele fica ali, ele pode passar, sim, ainda as sensações. Precisamos conhecer e nos conhecer, porque nós pouco nos conhecemos. Por isso, essa falta do autoconhecimento prejudica o controle das emoções. Também, diz a psicóloga Natália Hort, que as questões culturais e pessoais. Se a pessoa estudou, está estudando, está buscando orientação, está entendendo, ela vai, que é a proposta da doutrina espírita, modificando os comportamentos e pessoais de cada um. Eu sou da teoria que, daí o outro diz, eu não, eu já sou assim. Uns guardam mais ressentimento, outros não são assim. Uns têm mais sentimento de piedade, outros já são mais gélicos. Não sente nada, não sente piedade. Emoção. Elas são responsáveis também pelas grandes realizações humanas, as emoções. Um lugar desenvolve rápido, progresso, beleza, exuberância, e vai só coisa. Só se constrói coisa boa, só tem progresso, progresso, progresso. As emoções coletivas faz com que aquele povo acredite e esse pensamento positivo incentiva para as realizações. E também pelos crimes hediondos, o mal, aquele que se compraz em cometer barbaridades no mal, que transforma em transtorno emocional, porque ele não vai ser uma pessoa feliz lá interiormente. Temporariamente pode ser, porque ele gosta de ver os outros sofrer, de ver uma pessoa se dar mal. Nesse primeiro caso da realização da humanidade, ele desfruta da alegria de viver e produzir o bem. Ele desfruta dessa alegria, se sente feliz e alegre. No segundo caso, que são a criminalidade, a maldade, as crueldades cometidas, ele vai ter sofrimento, angústia, desespero, consumação, uma preocupação excessiva. Também pode trazer, eu estou me consumindo por conta. Às vezes a gente escuta uma mãe dizer, um filho problema, né? Ela costuma ouvir ela dizer, eu estou me consumindo por conta desse filho. É constante aquela emoção negativa que ela sente porque gostaria de ver o filho diferente.
Então, ela provoca a ira, a cólera, o ódio, o ressentimento e a desonestidade. Enquanto que o outro é o amor, a bondade e a compaixão. No primeiro caso, encontramos a nobreza de caráter e dos sentimentos edificantes. E a pessoa, ela é sempre assim, para cima, positiva, acreditando, fazendo bem feito o seu trabalho, sendo responsável por todos os pequenos e os grandes atos, sempre não perde aquele tino, aquele perfil. E o segundo caso é a pequenez moral, o primarismo. Quando a emoção se expressa prejudicial, nós devemos trabalhá-la porque algo em si mesmo não se encontra saudável e nem bem orientado. A gente vai perceber. Tem alguns dias que às vezes leva a semana inteira, que eu tô assim meia assim, né? Não sei. Parece até uns sinais assim depressivos, né? Sobre a vida, ou sobre as pessoas, ou sobre uma insegurança do futuro. Eu acho que todo mundo passa por esse pensamento assim alguns dias. Temos que dar tempo ao tempo, analisar esse comportamento aqui de dentro da cabeça, buscar pequenas leituras de um livro religioso. Vamos dizer assim, livro religioso, que nem todos têm o Evangelho. E elevar o pensamento assim, 2 minutos para o alto, chega. Evangelho e prece. Ao invés de nós nos expandir em tempestades interiores, que só eu sei, procurar examinar a razão. Por que razão? Eu sempre contei nos estudos que, nos anos atrás, quando vinha o pessoal de Florianópolis e Chapecó, trazer orientações para nós, meu Deus, eles chegavam, um grupo ali, cada 20 dias estavam chegando ali em casa. Eu me apavorava porque eu não estava entendendo e não tinha digerido tanta informação, já estavam de novo ali, ver como é que estavam as coisas. E às vezes eu me queixava, dizia, estava indo tão bem, mas tão bem. E de repente inverteu tudo, virou tudo do avesso. Mas que pena. O que será que aconteceu? Não sei. A minha vida, a minha rotina é a mesma. E as coisas parecem que entornaram, se atravessaram. Daí ela dizia, então você analisa o que tu andou fazendo, conversando, pensando, dias atrás. Pode estar ali a origem. Então, às vezes, a gente é mesmo o próprio veneno que nós destilamos contra nós. Emoções. As experiências anteriores nossa têm origem nas emoções. Nós não devemos lutar contra as emoções, porque ela é nossa aliada, para mais ou para menos. Então, dependendo do nosso caráter, da nossa forma de interpretar a vida, nós podemos edificar muita coisa. Não precisa ser grandes coisas. E vai do esforço nosso, de nos desviar das ocorrências desagradáveis. Às vezes não tem como desviar, mas às vezes nós podemos.
evitar, que se chama a indisciplina mental de comportamento. Abre espaço para nós expandir na desgraça. E a vigilância é tudo, porque ela evita danos. Espera aí. Vou aguardar mais um dia, vou aguardar mais uns dias. Raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro a uma situação conflitiva. A gente não fica indiferente numa situação conflitiva, seja de ordem psicológica, ou material, ou familiar, ou social, a gente não fica indiferente, não fica neutro. Então, tomar consciência de nós mesmos, nós temos que buscar a nos analisar quem somos, quem é essa pessoinha que está aqui dentro dessa embarcação que é o corpo. O corpo não tem culpa de nada, ele é uma embarcação. O culpado é o espírito que às vezes é torto. Exercer essa controle que é muito necessário. Gandhi, um grande pensador e filósofo, e ele trabalhou muito pela paz no mundo, e recebeu até o prêmio Nobel de pacificador. Ele disse que não adianta tu castigar o corpo por causa do erro, não foi nesse sentido. Ele disse, não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo. Então, algumas ordens religiosas, antigamente, que eu entrei para uma delas, quando era da meninota, e eu sei de muitas ordens que tinham esse lema, castigar o corpo, autotortura. Adianta? Penitência. Eu vou ir na romaria de pé descalço debaixo do sol quente, sem comer. Sacrificar o corpo. Não é o corpo o culpado. Penitência se faz em favor do próprio espírito, que é corrigir as más tendências nossas. Se eu me conheço, eu não vou lá, naquele ambiente. Eu me conheço. Se eu entrar lá, eu me conheço, eu vou ficar de boca fechada. Porque senão eu vou dizer o que não devo. Então isso é a autoanálise. Meu sentimento de dificuldade de perdoar, de relevar as ofensas. Isso aí é um trabalho que temos que fazer. E não vai precisar sacrificar o corpo por causa disso. Torturar o corpo por causa disso. O que tem que fazer é eliminar as emoções perturbadoras. Vamos trocar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vira a página e busca só coisas agradáveis. Conversas agradáveis, boas, alegres, cultivando bons pensamentos, desenvolvendo atitudes agradáveis. Vamos mudar de assunto. Essa conversa aí não tá muito boa, não. Às vezes entra numa roda de fofoquinha, né? E essa conversa aí não tá. Então, muitas pessoas vivem apenas o fenômeno biológico automático. Não se preocupa com o espiritual. Não se preocupa com as outras pessoas. Não se preocupa muito com a família.
Vive como dá para viver. Assim, jogado, as traças. Comer, dormir, trabalhar pouco, esperar a morte. Se torna a vida bem longa, né? Mas viver bem com tudo e com todos. Isso é a gente ser otimista, positivo, pessoa que se ocupa. E é evolução moral. E vai edificando sentimentos novos, nobres, as emoções melhores, boas emoções. Jesus é o exemplo. Olha o que ela leu hoje, a Dayana. O exemplo de vida. Quantas qualificações. Permanece sempre o exemplo máximo do controle das emoções. Nunca se deixou perturbar. Em todos os seus passos, o amor e a benevolência sempre presente, assim como a compaixão e a misericórdia estavam presentes, caracterizando nele esse biótipo, como modelo e guia. Jesus, traído, encaminhado aos seus inimigos, olha as emoções que ele viveu ali. Humilhado e condenado à morte, perseguido, não teve nenhuma emoção negativa. Mas nós, o mínimo problema, nós já saímos das tamancas, né? Nós não levamos para o autoconhecimento e pensar o que eu posso fazer para manter o controle, não sair do controle. E o silêncio é o melhor mestre. Um dia depois do outro, vou pensando, vou raciocinando. Não se podendo viver sem emoções, cuidar daquelas que edificam em detrimento daquelas que nos perturbam. Porque nós não podemos viver sem emoções, são nossas aliadas, então vamos retirar o que não presta e vamos ficar com aquilo que presta. De acordo com o escritor hebreu, Jesus experimentou todas as emoções e teve os sentimentos que você e eu temos, mas sem pecar. Não se deixou abater por isso. Não pecou e não cedeu aos sentimentos errados. Sempre levar para o lado, o máximo que nós puder fazer de exercício para nos ajudar é virar a página. Amanhã será melhor que hoje. Busquemos essa força em Jesus. No Evangelho, antídoto de todos os dias, né? Autoconhecimento, análise, prudência, que às vezes a gente, qualquer coisa é a mesma coisa que qualquer problema assim que afeta, é a mesma coisa que jogar um palito num tambor de gasolina, incender na hora. Falta de controle, né? Então, de acordo com o nosso temperamento, é que nós temos essas reações. Então, tem que nos conhecer nosso temperamento. Ah, eu sou explosivo. Ah, eu sou calmo. Ah, para mim tudo bem. Vamos esperar um dia depois do outro, mas nem tanto, né? Temos que ir trabalhando.
buscar sempre essa ajuda que a gente precisa sempre, todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos a Deus e a Jesus e a toda a equipe espiritual por mais esse momento de aprendizado e que nós possamos manter o nosso pensamento elevado para o momento do passe, para cada um de nós e também para o coletivo. E assim, vamos por encerrada a doutrinária dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.